Outra coisa muito legal que a gente tem também no Illustrator são os Smart Objects, né? Que são os objetos inteligentes que a gente pode estar utilizando. Isso funciona da seguinte maneira. Vamos dizer que você tem aqui alguma parte, né, do seu arquivo do Illustrator, não precisa ser um objeto completo, pode ser só um pedaço dele, e você quer jogar isso para um outro programa, por exemplo, o Photoshop, sei lá. Você quer jogar um personagem, por exemplo, do Illustrator para o Photoshop. Então eu vou te dar um exemplo de como funciona isso aqui, ó. Eu abri aquele personagem final.ai, selecionei aqui o meu personagem, vou dar um Ctrl C para selecionar esse cara. Vou vir aqui no Photoshop, tá? Vou abrir um arquivo novo aqui, ó, em File New. Vou criar um arquivinho aqui de 800 pixels por 800 pixels. Vou deixar ele aqui bonitinho. Vou dar um Ctrl V para colar, tá? Então eu só copiei do Illustrator, estou colando no Photoshop. Aí vai me abrir essas opções aqui de paste. E eu tenho algumas opções que eu posso escolher de como eu quero colar esse objeto aqui. Então eu tenho a opção no caso de Smart Object, tá? Eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, olha que legal. Aparece aqui uma caixa, né? Como se fosse aquele bounding box do Illustrator, uma caixa em volta do que eu tentei colar aqui no caso, né? E eu posso dar um Enter. Se eu dou um Enter, eu finalizo a ação. Então ele foi e colou realmente esse objeto aqui. Se tiver aparecendo no caso aquela caixa, né, quando você dá Ctrl V, aqui no caso, e você der um ESC, ele vai eliminar esse cara e não vai colar, né, isso que você está tentando colar dentro dele. Quando você faz isso, você vai perceber o seguinte, ó, aqui nas camadas do Photoshop, você tem um desenho diferente aqui, ó. Então eu tenho meu personagem aqui, né, em cima da camada de background. Background, se você não conhece, é o padrão do Photoshop, tá? Quando você abre, ele precisa do background. É igual o Illustrator, quando você abre a primeira vez, ele tem que ter a Layer 1. Aí eu tenho essa camada em cima, né? Vector Smart Object, que é a minha camada desse vetor aqui inteligente. E para que serve? Ele cria uma ligação para mim. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu quero mudar alguma coisa, né? Nisso aqui que eu acabei de colar, nesse personagem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir na camada aqui, ó, e dar 2 cliques em cima dessa folhinha. Aí ele me abre a opção, tá falando para você, ó, você está querendo editar isso aqui, né? Você tem certeza? Você dá um OK. Ele vai vir para o Illustrator aqui, tá? Pode ser que não apareça na tela o que você está querendo. Você aperta Ctrl 0 e ele vai posicionar no centro. Feito isso, ó, eu posso editar esse personagem no caso, escolhendo alguma outra cor para ele, tá? Eu posso mudar as opções que eu quiser para esse cara. Então eu posso ir lá, escolher alguma outra cor para ele, fazer as modificações que eu quiser, qualquer modificação que eu queira. E aí eu dou um Ctrl S para salvar, né? O famoso File Save aqui, ó. Vou fechar e vou voltar no Photoshop. Quando eu volto no Photoshop, ó, automaticamente, né, na hora, ele atualiza para mim. Então eu tenho o mesmo desenho que eu tinha, só que com essas alterações. Para que serve isso? Porque assim, o Photoshop ele não tem a mesma possibilidade de editar uma coisa que você fez no Illustrator, né? Ele não vai entender da mesma forma que o Illustrator. Então, uma vez que você colou aqui dentro do Photoshop, você tem a possibilidade de mover esse carinha aqui dentro, fazer as opções do Photoshop mesmo, né? Mas se você quiser editar algumas opções, você pode fazer isso, né? Cola ele aqui e você pode estar dando 2 cliques e aí você edita pelo próprio Illustrator de novo. Uma opção bem legal, né? De quando você trabalha às vezes em conjunto com outras pessoas. Por exemplo, um cara faz a ilustração ou o arquivo no Illustrator mesmo, e outro cara vai finalizar esse trabalho no Photoshop, né? Então um tá fazendo, de repente existe algum erro, você fala pro cara, ó, dá uma atualizada lá, cara, porque aquilo ali não ficou bom. Então o cara atualiza, automaticamente a sua arte do Photoshop já vai estar bonitinha de novo e tudo vai ficar lindo nesse processo aí, tá? Essa aqui é a opção de Smart Object que a gente tem no Illustrator aí.